Oi, gente, eu sou Bianca Campelo, professora de literatura. Esse é mais um vídeo da leitura comentada de Quincas Borba. Se os vídeos dessa série estão te ajudando no processo de leitura desse romance de Machado de Assis, deixa aqui um like, compartilha o vídeo, porque assim o YouTube também entende que é um conteúdo importante e você pode ajudar mais pessoas que estão fazendo o processo de leitura desse romance. No último vídeo, a gente parou ali na discussão entre a Sofia e o Cristiano Palha a respeito da atitude para tomar depois que o Rubião fez a declaração de amor à Sofia. Vamos ver agora como é que eles vão lidar com essa questão a partir do dia seguinte. Capítulo 51. Banhado, barbeado, meio vestido, Palha lia os jornais à espera do almoço, quando viu entrar a mulher no gabinete, um tanto pálida. Estás pior? Sofia respondeu com um gesto dos lábios que tanto negava como afirmava. Então, é ambígua ali, ela nem está dizendo que melhorou, mas também não está dizendo que piorou, não. Palha acreditou que pelo dia adiante passaria o incômodo, a agitação da véspera, o jantar tarde. Então, provavelmente isso foi o que o Palha disse para Sofia, mas que o narrador está transpondo aqui para a gente de um jeito bem indireto. Depois, pediu que lhe deixasse acabar de ler um artigo relativo a certo negócio da praça. Era uma briga entre dois comerciantes a propósito de uns saques. Na véspera escreveram um deles. Hoje vinha a resposta do outro. Resposta completa, disse ele, acabando a leitura, e explicou longamente à mulher a questão dos saques, o mecanismo da operação, a situação dos dois adversários, os boatos da praça, tudo com o vocabulário técnico. Sofia ouvia e suspirava. Mas, para o despotismo da profissão, não há suspiros de mulher, nem cortesia de homem. Então, ela está ali aborrecida, não está afim de ouvir, mas Palha está empolgado demais com os negócios de seu interesse, de sua profissão, e não está ali prestando atenção que ela está a fim de acompanhar essa história. Felizmente, o almoço estava na mesa. Ficando só, a nossa amiga, que apenas tomou um caldo, lá para as 2 horas foi sentar-se à porta da casa, no jardim. Naturalmente voltou a pensar no lance da véspera. Não estava em si, nem fora de si. Nem com Deus, nem com o diabo. Ela nem está perturbada emocionalmente a ponto de ficar no estado que a gente descreveria como estar fora de si, mas ela também não está calma, não está tranquila. Ela não estaria nesse estado oposto do estar em si. É um trocadilho aqui de Machado. Nem está em paz, no paraíso, mas também não está vivendo um inferno, certo? Por isso que ela não está nem com Deus, nem com o diabo. Arrependia-se de haver contado o episódio ao marido e, ao mesmo tempo, irritava-se com as tentativas de explicação que esse lhe deu. No meio das reflexões, ouviu distintamente as palavras do major. Olá, estão apreciando a lua? Como se as folhas as tivessem guardado e repetido agora que a aragem começava a movê-las. A aragem é o vento, tá, gente? Sofia teve um calafrio. Siqueira era indiscreto. Indiscreto em farejar e indagar dos negócios alheios. Sê-lo-ia a ponto de publicá-los? Ela está aqui especulando. Ele é curioso, ele gosta de ouvir fofoca, mas será que ele espalharia um boato, uma fofoca? Ele falaria sobre o que viu para outras pessoas e tornaria aquele incidente público? Essa é a dúvida dela. Sofia considerava-se já objeto de suspeita ou de calúnia. Formava planos. Não visitaria ninguém, ou iria para fora, para Nova Friburgo, ou mais longe. A exigência do marido em receber o Rubião como dantes era excessiva, maiormente pela causa dada. É excessiva principalmente pelo motivo que ele deu, que é ter dívidas com o Rubião. Não querendo obedecer nem desobedecer, cuidava em deixar a cidade, pretextando o que quer que fosse. A culpa foi minha, suspirou ela consigo. A culpa eram as atenções especiais com o homem, carinhos, lembranças, obséquios familiares, que são gentilezas familiares, e na véspera, aqueles olhos tão longamente pregados nele. Se não fosse isso...
Ia-se assim perdendo em reflexões multiplicadas. Vocês acham, gente, que é culpa de Sofia? Pensem aí no que foi discutido entre ela e Palha no capítulo anterior. Pensem também ali na ética do século XIX, que é diferente da nossa, em que os códigos de comportamento culturais são diferentes. E me digam aí nos comentários se vocês acham que Sofia provocou a situação para a declaração ali do Rubião, que ela provocou ali para que o homem se apaixonasse por ela e fizesse uma declaração para uma mulher casada. Tudo a aborrecia. Plantas, móveis, uma cigarra que cantava, um rumor de vozes na rua, outro de pratos em casa, o andar das escravas e até um pobre preto velho que, em frente à casa dela, trepava com dificuldades um pedaço de morro. As cautelas do preto buliam-lhe com os nervos, deixavam-na nervosa, sabe? Capítulo 52. Nisso, passou um rapaz alto, que a cortejou sorrindo e vagarosamente. Ele a cumprimentou sorrindo e vagarosamente. Sofia cortejou-o também. Ela retrucou ali, né, respondeu ao cumprimento dele. Um pouco espantada da pessoa e da ação. Quem é esse sujeito? Pensou ela. Entrou a cogitar de onde é que o conhecia, porque, em verdade, a cara não lhe era estranha, nem as maneiras, nem os olhos plácidos e grandes. Onde é que o teria visto? Percorreu várias casas sem acertar com a verdadeira. Afinal, pensou em certo baile, no mês anterior, em casa de um advogado que fazia anos, né? Era o aniversário dele. Era isso, viu lá. Dançaram uma quadrilha por simples condescendência dele, que não dançava nunca. Lembrava-se de lhe ter ouvido muitas palavras agradáveis relativamente à beleza da mulher, que, dizia ele, consistia principalmente nos olhos e nos ombros. É um elogio, gente, que é geral, tá? É a beleza da mulher, todas as mulheres. O rapaz aqui está dizendo que em todas as mulheres, os elementos que são mais atrativos e mais belos são os olhos e os ombros. Os dela, os olhos dela, como sabemos, eram magníficos. E quase não tratou de outro assunto, os ombros e os olhos. A propósito de uns e outros, contou várias anedotas sucedidas com ele. Algumas sem interesse, mas falava tão bem. E o assunto era tão dela. É verdade, lembrava-se agora que apenas ele a deixou, Palha veio ter com ela, sentou-se na cadeira ao lado e disse-lhe o nome do rapaz, porque ela não ouvira bem a pessoa que lhe o apresentara. Era Carlos Maria, o próprio almoço do nosso Rubião. É a primeira figura do salão, disse-lhe o marido com orgulho de ver que se ocupara tanto tempo com ela. Então tá aí o Palha elogiando que ele é a grande atração da festa. Entre os homens, explicou Sofia. Olha, ele pode ser a grande atração da festa entre os homens. Entre as senhoras és tu, acudiu ele, mirando-se no colo da mulher e circulando depois os olhos pela sala com a expressão de posse e domínio que a mulher já conhecia e que lhe fazia bem. Ela gosta quando o Palha olha ali para ela, admira a beleza dela e depois olha em volta para o salão como que dizendo, é minha. Quando acabou de recordar tudo, já iria longe o rapaz. Ao menos sonhou a interrupção na série de tédios que lhe tomavam a alma. Tinha uma dor nas costas que se calara por uns instantes. Voltou logo, teimosa, aborrecida. Sofia reclinou-se na cadeira e fechou os olhos. Quis ver se passava pelo sono, mas não pôde. Os pensamentos eram tão teimosos como a dor, e ainda mais ruins que ela. De quando em quando, um bater de asas, rápido, quebrava o silêncio. Eram as pombas de uma casa vizinha que tornavam ao pombal. Sofia, a princípio, abriu os olhos umas 2 vezes. Depois acostumou-se ao rumor e deixou-os fechados a ver se dormia. Se acostumar com esse barulho de asas é como se acostumar com esses pensamentos negativos e tentar se desviar deles, né? Se isolar deles para conseguir descansar. Passado algum tempo, ouviu passos na rua e levantou a cabeça, supondo que era Carlos Maria que regressava. Era um carteiro que lhe trazia uma carta da roça. Entregou-lhe em mão. Ao sair do jardim,
Tropeçou o carteiro no pé de um banco e caiu de bruços, espalhando as cartas no chão. Sofia não pôde conter o riso. Capítulo 53. Perdoem-lhe esse riso. Bem sei que o desassossego, a noite mal passada, o terror da opinião, tudo contrasta com esse riso inoportuno. Mas, leitora amada, talvez a senhora nunca visse cair um carteiro? Os deuses de Homero, e mais, eram deuses, debatiam uma vez no Olimpo gravemente e até furiosamente. Então, ele aqui vai fazer uma comparação entre a atitude de Sofia e a atitude dos deuses de Homero, ou seja, os deuses que povoam ali a Ilíada e a Odisseia, os deuses da mitologia clássica, tá? E fazendo a advertência. E mais, eles eram deuses, porque Sofia é somente uma pessoa humana. A orgulhosa Juno, lá na mitologia grega, era a esposa de Zeus, que aqui vai ser chamado de Júpiter, porque ele está usando os nomes romanos. A orgulhosa Juno, ciosa, ciumenta, dos colóquios de Tétis e Júpiter em favor de Aquiles, das conversas particulares de Tétis, que é a mãe de Aquiles, com Zeus, com Júpiter, interrompe o filho de Saturno. Júpiter troveja e ameaça. A esposa treme de cólera. Os outros gemem e suspiram. Mas quando Vulcano, que é Hefesto, tá? Pega da urna de néctar e vai cocheando, mancando, servir a todos, rompe no Olimpo uma enorme gargalhada inextinguível. É uma gargalhada que não termina nunca. Por quê? Senhora minha, com certeza nunca viu cair um carteiro. Às vezes, nem é preciso que ele caia. Outras vezes, nem é sequer preciso que exista. Basta imaginá-lo ou recordá-lo. A sombra da sombra de uma lembrança grotesca projeta-se no meio da paixão mais aborrecível, e o sorriso vem às vezes à tona da cara, leve que seja, um nada. Deixemo-la rir e ler a sua carta da roça. Tá? Aqui a gente tem a quebra de todos esses pensamentos negativos e essas dores de Sofia, porque ela está vendo a dor do outro. É uma reação puramente humana e os deuses de Homero são extremamente humanos, e isso vai dar uma aliviada ali no estado de espírito de Sofia. Capítulo 54. 15 dias depois, estando Rubião em casa, aparece-lhe o marido de Sofia. Vinha perguntar-lhe o que era feito dele, onde se tinha metido que não aparecia. Estivera doente? Ou já não cuidava dos pobres? Rubião mastigava as palavras, ele está gaguejando, sem saber o que responder. Sem acabar de compor uma frase única. No meio disso, Palha viu que havia na sala um homem mirando os quadros e abafou a voz. Desculpe, não vi que estava com visitas, disse ele. Desculpar o quê? É um amigo como o senhor. Doutor, aqui está o meu amigo Cristiano de Almeida e Palha. Creio que já lhe falei dele. Este é o meu amigo doutor Camacho, João de Souza Camacho. Camacho fez um sinal de cabeça, disse uma ou duas frases e quis sair. Mas Rubião acudiu que não, senhor, que ficasse. Eram ambos amigos, e depois a lua não tardava a iluminar a bela enseada de Botafogo. A lua, outra vez a lua, e esta frase, creio que já lhe falei dele, atordoaram de tal jeito o recém-chegado que não lhe foi possível proferir uma palavra durante algum tempo. A referência à lua perturbou ali o Cristiano. Bom é acrescentar que o dono da casa também não sabia que dissesse. Estavam os três sentados. Rubião no canapé, o sofá, Palha e Camacho em cadeiras, defronte um do outro. Camacho, que conservara a bengala na mão, pô-la verticalmente nos joelhos, batendo no nariz e olhando para o teto. Né? Ela ficou ali em pezinha, sustentada entre os dois joelhos do Camacho. A parte de cima dela está ali na altura do nariz do Camacho e está olhando para o teto, né? Que ela está toda vertical. Fora, rumor de carros, tropel de cavalos e algumas vozes. Eram 7h30 da noite, ou mais, perto de 8. O silêncio foi mais longo do que era lícito na ocasião, do que era autorizado. É um silêncio desconfortável que está acontecendo aqui,
nessa sala com esses 3 homens. Nem Rubião, nem Palha davam por ele. Camacho é que, aborrecido, foi à janela e exclamou dali para os 2: Lá vem o luar entrando. Rubião fez um gesto, Palha outro, mas quão diferentes. Rubião era para transportar-se à janela. Palha ia agarrá-lo pela gola. Seria menos a divulgação possível da aventura do que a lembrança da violência com que ele pegara nas mãos da mulher para atraí-la a si. Então, Palha está ali tendo esse breve gesto de pegar ali o Rubião pela gola para tomar satisfação dele. Menos porque ele está com medo de a história vir à tona, mas, principalmente, o maior motivo dele é que ele está lembrando que Rubião foi grosseiro com Sofia, que apertou as mãos dela. Então, ele está considerando ali o atrevimento do toque e a violência desse tipo de toque que ele fez com a Sofia. Um e outro contiveram-se. Logo depois, Rubião, cruzando a perna esquerda sobre a direita, voltou-se para o Palha e perguntou-lhe: Sabe que vou deixá-los? Eita! Capítulo 55. Tudo esperava o outro, menos isso. Daí o espanto em que se dissolveu a cólera. Daí também uma sombrinha de pesar, né? Uma tênue sombra de pesar, que é o que o leitor menos espera. Aqui o narrador está tentando induzir a gente a considerar que a última reação que a gente esperaria do Palha nessa situação é que ele lamentasse a ausência do Rubião. Deixá-los? Naturalmente ia-se embora do Rio de Janeiro. Era o castigo que a si mesmo impunha pela ação ruim que praticara em Santa Teresa. Logo, vexara-se, arrependera-se. Não tinha cara de aparecer a esposa do amigo. Tal foi a primeira conclusão do Palha, mas vieram outras hipóteses. Por exemplo, a paixão podia persistir e a saída dele era um modo de afastar-se da pessoa amada. Também podia acontecer que entrasse aí algum plano de casamento. A última hipótese trouxe à fisionomia do Palha um elemento novo, que não sei como chame. Desapontamento? Já o elegante Garré, Almeida Garré, escritor português, não achava outro termo para tais sensações, e nem por ser inglês o desprezava. Vai ser aí uma tradução, né, um anglicismo, uma palavra vinda do inglês, o nosso desapontamento, vindo de disappointment, lá do inglês. Vá, desapontamento. Misturem-lhe o pesar da separação, não esqueçam a cólera, que o primeiro trovejou surdamente, e não faltará quem ache que a alma desse homem é uma colcha de retalhos, a alma do Palha, porque a gente tem essas emoções tão contraditórias vindas de uma mesma alma, parece que você tem pedaços de coisas que não se harmonizam, mas que estão ali fazendo uma composição única, como uma colcha que é feita com retalhos de vários tecidos diferentes, tá? Pode ser. Moralmente, as colchas inteiriças são tão raras. As pessoas que são feitas de uma só matéria na sua moral, elas são tão raras, as pessoas que são absolutamente íntegras. O principal é que as cores se não desmintam umas às outras, quando não possam obedecer à simetria e regularidade. Então, aqui a gente tem uma alegoria para o que seria a moral humana. O importante é que você não tenha a absoluta desarmonia, que você tenha um mínimo de harmonia, por exemplo, nas cores, nos tons, que seria a base ali do temperamento. Uma pessoa que é geralmente alegre de temperamento, ela pode ter um ou outro momento de tristeza em que dominam outros sentimentos, mas vai predominar uma tonalidade geral que é essa da alegria. Se for possível, seria o ideal que também a gente tivesse uma simetria, né, nessa dimensão dos sentimentos. Mas, às vezes, uma colcha de retalhos que a alma humana é feita dessas coisas que algumas são muito grandes, outras são muito pequenas e de cores variadas. Era o caso do nosso homem. Tinha o aspecto baralhado à primeira vista, mas atentando bem, por mais opostos que fossem os matizes, lá se achava a unidade moral da pessoa. Tá tudo costuradozinho e dá um todo que vai ser essa grande
colcha de retalhos da moral do Palha, na moral da maioria de nós, vamos lá, convenhamos, né, gente? Capítulo 56. Mas por que Rubião ia deixá-los? Que razão? Que negócio? No dia seguinte ao caso de Santa Teresa, acordou o preço. Quem acordou o preço foi o Rubião, tá? Então, esse parágrafo aqui é sobre o que é que aconteceu com o Rubião no dia seguinte, depois ali do jantar que ele se declarou para Sofia. Ele acordou nesse dia o preço, ele estava com dificuldade para respirar, ou seja, ele está com um sentimento ali de ansiedade muito grande e isso está tornando a respiração dele difícil. Almoçou mal, não cuidou de nada. Calçou as chinelas africanas sem interesse, não mirou as alfaias belas ou simplesmente ricas que lhe enchiam a casa. As alfaias são os móveis, tá? Não pôde suportar as carícias do cão mais de 2 minutos. Tão depressa o recebeu na sala como mandou embora. Ele, o cão, né, o Quincas Borba, é quem enganou os criados e tornou a sala. Mas tal foi o tabefe que recebeu na orelha que não repetiu os afagos. Tirou-se no chão com os olhos no amigo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico pé da vida toda vez que o Rubião maltrata o Quincas Borba. Rubião estava arrependido, irritado, envergonhado. No capítulo 10 desse livro, ficou escrito que os remorsos desse homem eram fáceis, mas de pouca dura. Faltou explicar a natureza das ações que os podiam fazer curtos ou compridos. Lá, se tratava daquela carta escrita pelo finado Quincas Borba, tão expressiva do estado mental do autor que ele ocultou do médico, podendo ser útil à ciência ou à justiça. Então, mesmo sabendo que poderia ser útil à ciência, por conta ali do interesse da ciência médica na época nas doenças mentais, e à justiça para poder verificar se o documento do testamento do Quincas Borba seria válido ou não. Se entrega a carta, não teria remorsos, nem talvez o legado. O pequeno legado que então esperava do enfermo. No caso presente, era uma tentativa de adultério. Certo que ele suspirava há muito e tinha ímpetos interiores, mas foi só a animação indiscreta da moça e a própria excitação do momento que o levou a fazer a declaração repelida. Passados os vapores da noite, não era só vexame que sentia, não era só vergonha, tá? Mas também remorsos. A moral é uma, os pecados são diferentes. Então, a moral que condena o adultério é uma só. Os pecados é que são diferentes e os sentimentos que vêm com eles é que são diferentes. Saltemos por cima de tudo o que ele sentiu e pensou durante os primeiros dias. Chegou a esperar alguma coisa no domingo, um bilhete como o do anterior, com morangos ou sem eles. Na segunda-feira, estava determinado a ir a Minas, passar uns 2 meses. Tinha necessidade de restaurar a alma aos ventos de Barbacena. Não contava com o doutor Camacho. Deixar-nos? Perguntou finalmente o Palha. Creio que sim, vou a Minas. Camacho, voltando da janela, sentou-se na cadeira em que estivera antes. Que Minas? Disse ele, sorrindo. Deixe-se de Minas por hora, lá irá quando for preciso, e não se demorará muito o que seja. Palha não ficou menos admirado das palavras deste que das do outro. Não lhe surgira semelhante homem, com o ar de dominar o Rubião. Olhou para ele. Era pessoa de estatura média, rosto estreito, pouca barba, queixo comprido, orelhas de pavilhão largo e aberto. Foi tudo o que pôde observar rapidamente. Viu também que a roupa era fina, sem luxo, e que os pés não estavam mal calçados. Não examinou os olhos, nem o sorriso, nem as maneiras. Não chegou a reparar no princípio da calva, nem nas mãos magras e cabeludas. Olha que coisa interessante esse uso que o narrador faz aqui nesse trechinho, porque ele está dizendo para a gente aquilo que o Palha não reparou. Mas com essas negativas, ele está afirmando características que esse personagem tem. Através das negativas, a gente tem afirmações sobre o Camacho. É um uso do litótis aí muito particular
que é a negação do não reparar, que faz com que a gente, o leitor nesse caso, termine reparando nas características que estão sendo aqui listadas, tá? Capítulo 57. Camacho era homem político. Formado em Direito em 1844 pela Faculdade do Recife, voltara para a província natal. E aqui, gente, esse termo vai aparecer de novo, província. Província, nessa época, é equivalente ao estado, tá? Então, ele voltou para o seu estado natal, depois que ele fez ali a faculdade, ele voltou para Minas Gerais, onde começou a advogar, mas a advocacia era um pretexto para o quê? Foi apresentado para a gente que ele era um homem político, então aquilo ali foi um pretexto para ele começar uma carreira política. Já na academia, na faculdade, escrever um jornal político, sem partido definido, mas com muitas ideias colhidas aqui e ali. Então, são ideias que são colhidas dos dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que são os partidos que vão formar a política brasileira nesse período do Império. Já na academia, escrever um jornal político sem partido definido, mas com muitas ideias colhidas aqui e ali e expostas em estilo meio magro e meio inchado. Então, no período da faculdade, ele não tinha um alinhamento político definido, tá? Esse jornal vai ter ideias que são colhidas dos dois lados e são expressas num estilo que não consegue se definir. Nem é um estilo verborrágico, embora às vezes seja, nem é um estilo conciso, embora às vezes seja. A gente tem aí um jovem que não se definiu, nem na maneira de expressar, nem nas ideias políticas que tem. Pessoa que recolheu esses primeiros frutos de Camacho fez um índice dos seus princípios e aspirações. Ordem pela liberdade, liberdade pela ordem. A autoridade não pode abusar da lei sem esbofetear-se a si própria. A vida dos princípios é a necessidade moral das nações novas como das nações velhas. Dai-me boa política, dar-vos-ei boas finanças. Barão Luís. Mergulhemos no Jordão constitucional. Dai passagem aos valentes, homens do poder. Eles serão os vossos sustentáculos, etc, etc. Então, teve uma pessoa que foi lá pescar quais são essas ideias que o Camacho defendia nessa época, nesse jornal. E essas ideias, gente, vocês estão vendo que elas são ideias genéricas, que não apresentam nenhuma proposta política efetiva, tá? Essa história do Jordão Constitucional, vamos lembrar que, biblicamente, o Rio Jordão é o local ali em que o João Batista vai fazer o batismo, ou seja, a conversão ali dos judeus na fé da vinda desse Messias que ele está anunciando, tá? Então ele está chamando, conclamando todo mundo a se converter a quê? À Constituição. Como se você não fosse obrigado, nas leis brasileiras, a obedecer à Constituição, senão o processo judicial vem, né? Na província natal, essa ordem de ideias teve de ceder a outras, e o mesmo se pode dizer do estilo. Fundou ali um jornal, mas sendo a política local menos abstrata, Camacho aparou as asas e desceu as nomeações de delegados, as obras provinciais, as gratificações, a luta com a folha diversa e aos nomes próprios e impróprios. Então ele mudou de assunto, parou de discutir teoria política e passou a discutir as questões práticas ali locais e também a discutir, levar como assunto para o jornal a relação com o jornal da oposição, que tem ideias opostas, é o concorrente. Essa é a tal da folha adversa, é uma metonímia aí, folha para representar o jornal. E também ele passou a discutir as figuras políticas. E aí a gente tem um trocadilho bem interessante que o Machado usou, nomes próprios e impróprios. Os políticos que são considerados apropriados para as funções às quais foram nomeados e os políticos inapropriados para isso. A adjetivação exigiu grande apuro. Nefasto, que é uma palavra que os romanos usavam para o dia que seria considerado um dia prejudicial para se resolver coisas públicas. Então, é um político, então, se ele é nefasto, ele é prejudicial para o interesse público. Esbanjador, vergonhoso, perverso, foram os termos obrigados enquanto atacou o governo.
mas logo que por uma mudança de presidente passou a defendê-lo, logo que teve a mudança do governador, o presidente de província, governador de estado, então o jornal começou a defender esse novo presidente de província, e aí mudaram o quê? Os adjetivos, gente, olha só. As qualificações mudaram também. Enérgico, ilustrado, justiceiro, fiel aos princípios, verdadeira glória da administração, etc, etc. Esse tiroteio durou 3 anos. No fim deles, a paixão política dominava a alma do jovem bacharel. Membro da Assembleia Provincial, logo depois da Câmara dos Deputados, presidente de uma província de segunda ordem, por natural mudança do destino, leu nas folhas da oposição todos os nomes que escreveram outrora. Nefasto, esbanjador, vergonhoso, perverso. Então, o que aconteceu com o Camacho? Ele não apenas escreveu sobre política, não. Ele foi primeiro membro da Assembleia Provincial, ou seja, ele foi um deputado estadual, equivalente ao deputado estadual. Depois, ele foi da Câmara dos Deputados, então é o equivalente de deputado federal. Presidente de uma província de segunda ordem. Significa que, por conta da indicação do Conselho de Ministros, o imperador em pessoa o nomeou governante, governador de um estado, um presidente de uma província. Só que é uma província de uma ordem ali subalterna, não é um estado tão importante assim para o império, tá? E aí, quando ele se torna esse nome político, ele vai ser o alvo do ataque dos jornais de oposição e vai receber os mesmos adjetivos que ele usou antes para atacar os políticos que eram criticados por seu jornal. Camacho teve dias grandes e pequenos, andou fora e dentro da Câmara, então teve épocas em que ele não teve mandato, que ele ficou de fora da Câmara, orou, aqui no sentido de fazer discursos políticos, tá, gente? Escreveu, lutou constantemente. Acabou por vir morar na capital do Império. Deputado da conciliação dos partidos, viu governar o Marquês de Paraná e ele insistiu por algumas nomeações, em que foi atendido. Mas se é certo que o Marquês lhe pedia conselhos e usava confiar-lhe os planos que trazia, ninguém pode afirmá-lo, porque ele, em se tratando da própria consideração, mentia sem dificuldade. E aí vamos entender quem é esse Marquês de Paraná, ou Marquês do Paraná, e o que é que acontecia nesse relacionamento com o Camacho. Ele, o Camacho, vai dizer que tinha ali uma relação íntima com o Marquês do Paraná. E o Marquês do Paraná é um dos mais importantes políticos do Brasil ali desse período imperial. Ele foi deputado por Minas Gerais, ele foi senador por Minas Gerais, ele foi nomeado presidente do Conselho Ministerial, que era o equivalente ao cargo de primeiro-ministro de Dom Pedro II 2 vezes, uma em 1843, a outra em 1853. Então, provavelmente se está falando aqui, nesse momento, da segunda, já que na década de 1844 é quando o Camacho está estudando em Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife. E o Camacho diz que o primeiro-ministro do Brasil confiava a ele os planos políticos. Mas o narrador está dizendo, a gente não pode acreditar no que o Camacho disse, porque ele mente para construir a respeito de si uma imagem mais positiva e de alguém que tem mais importância do que realmente tem nesses negócios aí de Estado. O que se pode crer é que queria ser ministro e trabalhou por obtê-lo. Agregou-se a vários grupos, segundo lhe parecia acertado. Na Câmara, discorria largamente sobre matérias de administração. Acumulava algarismos, artigos de legislação, pedaços de relatório, trechos de autores franceses, embora mal traduzidos. Mas entre a espiga e a mão está o muro de que fala o poeta, e por mais que o nosso homem estendesse a mão do seu desejo para colhê-la, a espiga lá ficava do lado oposto, donde arrancavam outras mãos, mais ou menos sôfregas ou até descuidadas. Então, gente até que nem se esforçava tanto conseguir o objetivo do ministério,
mas essa espiga não chegava ali à mão do Camacho, tinha um muro barrando esse objetivo dele. O poeta que fala sobre a espiga, a mão e o muro é o Petrarca, o poeta italiano do Renascimento, o poeta que vai falar sobre a Laura. Um dos grandes nomes ali da construção do soneto, como a gente conhece, é o Petrarca, e justamente num soneto ele usa essas imagens para falar da frustração de um objetivo. Entre a espiga, que a gente quer colher, e a mão em que essa espiga vai parar, tem um muro impedindo a realização desse desejo. Há solteirões na política. Camacho ia entrando nessa categoria melancólica em que todos os sonhos nupciais se evaporam com o tempo, mas não tinha a superioridade de abandoná-la. Ninguém que organizasse um gabinete se atrevia, ainda que o desejasse, a dar-lhe uma pasta. Camacho ia se sentindo cair. Para simular influência, tratava familiarmente os poderosos do dia, contava em voz alta as visitas aos ministros e a outras dignidades do Estado. Não lhe faltava que comer. A família era pequena. Mulher, uma filha que ia nos 18 anos, um afilhado de 9, e para isso dava a advocacia. Mas trazia a política no sangue. Não lia, não cuidava em outra coisa. De literatura, ciências naturais, história, filosofia, artes, não se preocupava absolutamente nada. Também não conhecia grandes coisas de direito. Guardava algum do que lhe dera a academia, mais a legislação posterior e práticas forenses. Com isso, ia arrazoando, argumentando e ganhando. Ele conseguia ser bem-sucedido mesmo não sendo esse grande advogado. Capítulo 58. Dias antes, indo passar a noite em casa de um conselheiro, viu ali Rubião. Então, ele foi ali encontrar com um amigo ali do campo da política, foi para casa desse amigo para ter essa conversa, e lá estava Rubião. Foi assim que eles se conheceram. Falava-se da chamada dos conservadores ao poder e da dissolução da Câmara. E aí, gente, deixa eu explicar esse detalhe. O imperador é que escolhia o seu ministério, o seu conselho ali ministerial. E a Câmara aprovava ou não a escolha do imperador. Só que o imperador tinha o poder moderador e o executivo. Então, se a Câmara de Deputados ali, se o Senado, não aprovava a escolha ministerial, simplesmente o imperador mandava dissolver a Câmara, todo mundo perde mandato e se faz ali eleger uma nova Câmara para que a nova Câmara dê apoio às escolhas do imperador. Era um processo assim. Então, nesse caso, estava sendo ali próxima, estava se aproximando ali o momento, o pessoal estava percebendo que o imperador ia constituir um corpo ministerial do Partido Conservador, isso ia dar briga com a Câmara e aí ele ia dissolver o parlamento, tá? Rubião assistir à sessão em que o Ministério Itaboraí era o gabinete ministerial, tá, gente? Esse gabinete foi de 1868 a 1870 e teve como um dos seus principais projetos acabar com a Guerra do Paraguai, dar um jeito de terminar a Guerra do Paraguai. Rubião assistir à sessão em que o Ministério Itaboraí pediu os orçamentos. Tremia ainda ao contar as suas impressões. Descrevia a Câmara, tribunas, galerias cheias que não cabiam um alfinete, o discurso de José Bonifácio, a moção, que é a proposta, a votação. Toda essa narrativa nascia de uma alma simples, era claro. A desordem dos gestos, o calor da palavra tinham a eloquência da sinceridade. Camacho escutava-o atento. Teve medo de o levar a um canto da janela e fazer-lhe considerações graves sobre a situação. Rubião opinava de cabeça, ele ficava balançando ali a cabeça, concordando ou discordando do que se dizia a respeito dos assuntos políticos em debate. Ou por palavras soltas e aprobatórias. Quando ele não está só mexendo a cabeça, ele fala sim, é isso mesmo, porque ele está aprovando, né? São palavras aprovatórias. Os conservadores não se demoram no poder, disse-lhe finalmente Camacho. Não? Não. Eles não querem a guerra e têm de cair por força. Veja como andei bem no programa da Folha. Que Folha? Conversaremos depois.
No dia seguinte, almoçaram no hotel de La Bourse, a convite de Camacho. Este referiu ao outro homem, ele falou para Rubião, que fundara meses antes uma folha com o único programa de continuar a guerra a todo transe, a todo custo. Andava muito acesa a dissensão entre liberais. Os liberais eles estão divergindo a respeito dessa questão da Guerra do Paraguai. Pareceu-lhe que o melhor modo de servir ao próprio partido era dar-lhe um terreno neutro e nacional. E isso agora serve-nos, concluiu ele, porque o governo inclina-se à paz. Já amanhã sai um artigo meu furibundo, furioso. Ali não, tem que continuar a guerra, a gente precisa vencer a Guerra do Paraguai. Rubião ouvia tudo, quase sem tirar os olhos do outro, comendo rapidamente, nos intervalos em que o próprio Camacho inclinava a cabeça ao prato. Folgava de ver esse confidente político. Ele está se sentindo máximo por achar que está recebendo confidências políticas de alguém que está ali envolvido com a política nacional. E para dizer tudo, a ideia de entrar em luta para colher alguma coisa depois, um lugar na Câmara, por exemplo, espanejou as asas de ouro no cérebro do nosso amigo. Camacho não lhe disse mais nada. Procurou-o no dia seguinte e não o achou. Agora, pouco depois de entrar, vinha o Palha interrompê-lo. Então, chega aqui na equação da vida de Rubião mais uma pessoa, dessa vez um político que fundou um jornal e que tem ali a defesa de seus posicionamentos a respeito da Guerra do Paraguai, um homem que tem suas ambições políticas, e esse breve convívio com ele já acendeu ali em Rubião alguns desejos de também ele se tornar um homem ali da política nacional. Como será que essas questões vão se desenvolver? A gente vai conhecer na continuidade da leitura. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter uma leitura mais proveitosa desse romance. Vejo vocês na próxima. Um beijo e tchau, tchau.